Essa série de vídeos tem uma intenção de trazer alguns casos tratados com homeopatia e os resultados que a homeopatia pode proporcionar para a saúde das pessoas. Então hoje eu selecionei um caso para compartilhar com vocês de uma menina de 12 anos que eu atendi mais ou menos por volta de novembro de 2020. E a gente pôde perceber que tinham várias coisas acontecendo com ela. A pandemia tinha tido uma influência muito grande, nas queixas que ela trazia para a consulta, e aí então eu fiz aquela escuta completamente destituída de julgamentos, completamente aberta, que na consulta homeopática nós costumamos fazer. Então os primeiros 15, 20, às vezes até mais tempo da consulta, nós simplesmente deixamos a pessoa narrar o que está acontecendo com ela. Daí a mãe, claro, começou a falar um pouquinho, antes dessa jovem, dessa pré-adolescente, e ela comentava que a menina estava apresentando uma oscilação de humor muito grande, que isso tinha piorado muito na pandemia, crises de choro intensas, e ela também tinha perdido os contatos com os amigos devido a esse isolamento social, e ela ficava em casa e ela estava sendo muito agressiva com a mãe, muito rude na fala. E também alguns medos que ela nunca tinha tido começaram a aparecer. Por exemplo, medos, receios de ser sequestrada, de ser abusada sexualmente, de maus tratos com cachorros, de que acontecesse alguma coisa com o cachorrinho dela. Medo de assassinatos. Ela comentava também que ela estava muito atraída por programas de televisão que tinham essas temáticas, de violência, de estupro, de maus tratos. Então ela estava bem capturada nesse campo de violência, E ela não podia não podia nada contradizer as vontades dela, ela reagia com muita energia, com muita agressividade, era difícil segurar ela durante as crises de agressividade que ela apresentava. Além disso, eu perguntei para ela quais mais são os seus medos, o que você poderia dizer de medos? E ela comentou uma coisa interessante também, tinha medos de homens, de alguém me chamar e sentar, pedir para eu sentar do lado e começar a encostar em mim. E começou desde que tinha ido para a avó, numa ocasião que tinha uma festa, que tinham mais pessoas convidadas, tinham outros homens, ela ficou com aquilo na cabeça. Não que tenha acontecido algo de fato, mas na mente dela, de alguma forma, ela ficou conectada com essa possibilidade, Em relação aos sonhos, quais são os sonhos que você tem? A gente sabe que na homeopatia a exploração do universo onírico dos sonhos é muito importante, porque traz aquilo que é mais inconsciente, mais profundo, aquilo que de alguma forma não passa pelo crivo da nossa razão, da nossa intelectualidade. E nos sonhos ela falava, eu tenho sonhos com dinossauros, o dinossauro, e o que o dinossauro faz no sonho? O dinossauro quer me matar, e eu fico paradinha e ele me come. E na hora que ele me come eu acordo. Também sonho com um lobisomem. Ele vem perto de mim, o lobisomem, eu fico com muito medo, ela falava, muito medo, fico parada e acordava nessa hora. Olha que interessante que a temática do sonho muda só o simbolismo, mas a reação que ela tem a esses processos é muito parecida. E isso para a homeopatia tem um grande valor. Porque o que a gente está fazendo aqui? Tentando compreender qual é o tipo de sintonia, de ressonância que não faz parte dela, que de alguma forma está fora do lugar, é uma canção dissonante, o distúrbio vital é uma canção dissonante dentro dessa menina que faz ela sofrer muito. Então a gente está percebendo aqui que ela tem uma hiperreatividade ao medo, à violência, ela está muito conectada com esses temas. E aí ela comentou também, a mãe cutucou ela e falou, fala também lá o que você faz à noite. E ela falou assim, de vez em quando eu durmo com a minha mãe, eu consigo dormir no escuro apenas se eu puder ver um pontinho de luz. Eu fico focado nessa luz, aí eu consigo dormir. Mas eu tenho medo do escuro. Sinto que alguém está acordado perto de mim, como se fosse uma presença dentro do quarto. Olha a ilusão que ela vivencia aí, no sentido de perceber alguma presença. Medo de que vai acontecer alguma coisa. Eu falei, mas o que esse vulto, esse espectro, essa presença pode fazer para você? Pode acontecer alguma coisa. Essa pessoa pode entrar na casa e me matar. Ela pode... E como que mataria, Eu pensei, como que é esse processo? E ela falou, como se fosse uma faca me esfaqueando.
com uma faca, eu ficaria parada sem condições de me defender. Então tudo isso, né? É claro, não foi só isso, mas esse é o resumo central do que ela trazia no caso, né? Uma pré-adolescente muito conectada com medo, com ameaças, com violência e muito inquieta também, tinha uma inquietude muito grande. Então, dentro dos reinos, né, que a gente pode utilizar medicamentos homeopáticos, qual seria o reino aqui que eu escolhi? Por essa hipersensibilidade dela, por ela estar muito sensível às coisas todas, eu escolhi uma planta, né, porque a planta tem, o reino das plantas é dotado dessa sensibilidade, dessa percepção muito sensível de todos os estímulos, e dentro do reino das plantas estava claro para mim que era uma planta angiosperma, ou seja, mais evoluída dentro da botânica, dentro da filogenia, né, dentro dessa classificação das plantas, e dentro das angiospermas as dicotiledôneas são os remédios mais comuns prescritos, e lá dentro tem uma subclasse de plantas que se chama Asteride. A Asteride tem esses temas de muita violência, de impacto, de algo que vem de fora e que me toma, né? E ainda dentro das Asteridas eu percebi que a família de plantas que tinha mais ressonância seria a família Solanaceae. Solanaceae é uma família de plantas da qual Stramonium, Iociamus e Belladonna, que são remédios muito utilizados dentro da homeopatia, fazem parte, né? Então, são temas que estão ali de violência, de muito medo, de agredir, né? De realmente reagir de uma forma muito enérgica. Então, eu escolhi aí o Stramonium, que é uma homeopatia muito comum e que ajudou essa menina demais. Ela passou tomando Stramonium, tomou 2 doses únicas, algumas gotas diariamente, e ela voltou 3 meses depois. E olha que relato bonito que ela trouxe. Ela mesma falou: eu acho que fez uma grande diferença o remédio. Ele tirou um peso das minhas costas. Antes era muito chato. Eu fiquei uma pessoa mais paciente e suportável. Ela falava assim. E também não estou chorando por um monte de qualquer coisa, eu chorava, né? E quando agora as pessoas falam não para mim, eu consigo entender também o lado das pessoas. Antes eu questionava e ficava brava. O medo de sair na rua diminuiu. Parei de ver tantos jornais com aqueles temas. Sumiu aquela temática mais de violência dos sonhos, né? Também muito interessante essa evolução. E eu questionei, e aquela presença que você percebia no quarto, às vezes alguém próximo da tua cama? Falou: não, doutor, isso aí, desde que eu comecei a tomar esse remédio, nunca mais senti. Então, aqui uma evolução muito interessante de 3 meses, né? Porque se a gente fosse pensar num tratamento convencional, tradicional, o que seria dessa pré-adolescente, né? Possivelmente ela estaria medicalizada com alopatia sintética, ou seja, psicotrópicos, antidepressivos talvez, algum medicamento calmante. Será que teria resolução? Será que equilibraria esse distúrbio vital que ela carregava? Acho que não, né? Então, aqui um belíssimo caso de como a homeopatia pode evitar esse tipo de prescrição, muitas vezes, e como a homeopatia é um processo de tratamento em que as melhoras e os benefícios que vão vir desse tratamento vão perdurar. Ela já estava uns dias sem medicamento e mesmo assim ela ficou bem. Então também é uma grande vantagem desses tratamentos. Então aqui vocês conheceram mais um caso clínico, mais uma planta chamada Stramonium, que é uma planta muito utilizada dentro da homeopatia, que tem muitos sintomas de medo, né? Então podem ser úteis, essa medicação pode ser útil para crianças que têm muitos medos. Lembrando que sempre cada caso tem que ser individualizado pelo médico homeopata, tá? Tem que ser prescrito pelo médico homeopata e é claro que a evolução tem que ser feita pelo médico homeopata. Eu espero que você tenha gostado, compartilhe, marque aqui quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Até o próximo vídeo.